Olá! A chamada Chaminé do Big é um dos maiores marcos da paisagem urbana de Rio Grande, mas tu conheces a história por trás dela? Tudo teve início em 1893, quando o empresário Giovanni Heusenberger envia um pedido de autorização para o Poder Público Municipal para a criação de uma fábrica de tecidos na cidade. Originalmente, ela seria construída na área da Geribanda, que mais tarde se tornaria a Praça Tamandaré, e nessa época houve uma polêmica em torno disso, porque embora não fosse um espaço de lazer, ela desempenhava um papel extremamente importante para Rio Grande, que era a área onde se captava água potável que abastecia a cidade. A fábrica ocuparia mais precisamente uma área delimitada entre as ruas 24 de Maio, Luiz Loreia, General Neto e Conde de Porto Alegre, e quase todos os vereadores votaram favoráveis à sua instalação, com exceção de um deles, Carlos Guilherme Hengens, que votou dessa forma certamente por representar uma concorrente para sua própria fábrica e não pelo impacto que isso causaria na cidade. Apesar de concedida a autorização, a construção não ocorreu naquele local, mas sim na Rua Senador Correia, em uma área de 10 mil metros quadrados, que era um tamanho absurdo para a época. A construção iniciou em 1894 e a fábrica foi inaugurada em 13 de abril de 1906. E logo após, o controle foi repassado para Santo Beck e Companhia, da cidade de Gênova, na Itália. No ano de 1921, um dos seus diretores, Paulo Ângelo Pernigotti, assume o controle da mesma e durante essa reestruturação societária, a fábrica passou a se chamar Companhia de Fiação e Tecelagem Ítalo-Brasileira, fazendo uma referência às suas origens. Algum tempo depois, em 1942, a fábrica passa por uma nova reestruturação, sendo assumida agora por um dos descendentes do Paulo Ângelo Pernigotti, e mais uma vez ela troca de nome, se chamando agora Tecelagem Rio Grande, em uma homenagem à cidade que a acolheu em meio a uma disputa entre Pelotas e Porto Alegre pela instalação da fábrica. A fábrica chegou a empregar cerca de 600 operários, que eram em sua maioria mulheres, não apenas na Ítalo-Brasileira, mas toda a mão de obra industrial de Rio Grande era formada predominantemente por pessoas do sexo feminino. A Ítalo acabou investindo não apenas dentro das suas dependências, mas também fora, construindo uma vila operária na rua João Alfredo, que embora seja pouco conhecida, foi preservada até os dias de hoje. E além disso, em 1956, ela se lança no ramo do mercado imobiliário, lançando o loteamento na área do bairro Navegantes. Logo após, em 1961, a fábrica encerra suas atividades. 2 décadas depois, o complexo foi adquirido pelo Joaquim Oliveira, da Holding Josapar, e o complexo, apesar do seu valor histórico, veio abaixo e deu lugar ao condomínio Cepéres e o então Supermercado Real e Castelão. Do complexo industrial restou apenas a chaminé, como eu havia comentado, é um dos maiores marcos da paisagem urbana de Rio Grande, e por diversas vezes houve a intenção do Poder Público Municipal de prolongar a Rua General Neto até a Valporto, para dar mais fluidez ao trânsito da região. Porém, devido à presença desse elemento histórico restante da fábrica, isso não foi viável até os dias de hoje. E tu, tens ou conheces alguém que tem alguma história com a fábrica? Conta pra gente aqui nos comentários. E se gostaram desse vídeo, continue nos acompanhando nas redes sociais que traremos mais conteúdo.